Glória a Deus. Eu quero dar continuidade, eu quero falar mais sobre Cristo. Falei uns domingos atrás e eu quero dar continuidade, quero trazer uma nova abordagem hoje. Eu tenho estudado muito sobre a vida de Cristo, sobre a vida de Jesus, cristocentria, sabe? Nós temos que nos mover diante de Jesus. Isso é lindo, irmãos. A nossa vida começa a ter uma nova perspectiva a partir do momento que nós trazemos Jesus ao nosso lado. É lindo isso. E eu quero dar uma continuidade ao estudo. E agora, hoje eu quero tratar de uma forma mais, mais assertiva. Eu quero que vocês entendam algo de forma muito simples. Eu quero ser muito dinâmico, mas que eu quero que surja um efeito muito grande na sua vida. Nós vamos falar de algo assim que será uma maneira de reconhecer primeiramente quem nós somos e depois nós transmitirmos isso diante do nosso ambiente que nós vivemos. Em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você vai abrir ela e segurar ela aí, porque eu vou chegar lá. Lá em Êxodo. Abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo 40, 34 e 35, e você vai segurar aí. Todos acharam? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós queremos te honrar, te agradecer, te exaltar, dizer que o Senhor é tudo que nós temos, dizer que o Senhor é tudo que nós queremos ser, nós queremos imitar, Senhor, o teu caráter, o teu jeito de agir. Nós queremos, Senhor, ter a convicção, a certeza que nós somos nascidos de novo, nós somos nascidos do teu coração, Senhor. Senhor, essa manhã fale conosco, ministre em nossos corações, que nós possamos entender que o nosso coração é uma terra fértil, e a semente que o Senhor lançará em nós essa manhã, lançará, Senhor, em nós essa manhã, gerará frutos e frutos e frutos, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu quero dividir aqui o nosso estudo em duas partes. Primeira, eu quero te apresentar algo muito simples, mas que nós esquecemos durante a nossa caminhada. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quem é você? Pergunta de novo, para a outra pessoa, você sabe quem é você? Irmãos, é lindo essa perspectiva, é lindo. Quando nós entendemos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, é muito sério isso. Sabe por que às vezes a gente encontra muitas pessoas paralisadas dentro da igreja? Porque nós somos chamados para uma grande comissão. Nós fazemos parte de uma comitiva. Jesus nos escolheu para a batalha. Não tem como nós fugirmos disso, irmãos. Nós estamos inseridos dentro de uma guerra, de uma batalha. Nós somos soldados de Cristo. A Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo que exalam o bom perfume dele. Só que muitas pessoas, elas ficam paralisadas, engessadas, cristalizadas dentro da igreja. E sabe por quê, irmão? Simples. Porque ela não sabe, ela não se reconhece, ela não tem a sua própria identidade em Deus. Talvez ela sabe muito bem para que ela veio fazer aqui na terra, ao tocante natural. Aí eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um professor, enfim. Mas só que quando você é chamado e você nasce, quando você é uma nova criatura, surge na sua vida a oportunidade, aliás, surge na sua vida a maneira mais simples e objetiva de você viver nessa terra, que é por meio de Cristo. Não tem outro caminho. Não tem como, irmão, se você nasce de novo, você passa no processo de restauração, de restituição, você é convocado para essa batalha. Não tem como você ficar sentado aqui na igreja, apenas escutando os sermões aqui de domingo, quarta, quinta, enfim, não tem como. Você já está inserido dentro desse quartel general. E não tem como você fugir.
E não tem como você fazer vista larga isso. E muitas das vezes nós perecemos porque nós não conhecemos quem nós somos. Por meio da criação, quem nós somos, qual é a nossa identidade. E esse primeiro momento eu quero mostrar para você, irmãos, de uma forma muito, mas muito, muito linda. Até chegar nesse versículo que vocês abriram aí lá em Êxodo. Eu quero mostrar para você quem você é. Quem você é. O potencial, sabe, que existe dentro de cada um de nós. Nós somos um vulcão, irmãos. Nós somos algo assim que assim, é inexplicável. É inexplicável. A ciência não consegue explicar a grandeza que existe em cada um de nós. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é único, precioso. Você é um potencial enorme. Amém? Olha só, para nós darmos início. Segura nesse texto aí que nós vamos chegar lá. Preste atenção nisso. Eu fiz um achado, um catado, muito rápido, para dizer de uma forma natural. Preste atenção, natural, fisiologicamente, escute isso. Os ossos humanos, nossos ossos, são tão fortes quanto ao granito a sustentar um peso. Um bloco de ossos do tamanho de uma caixa de fósforo grande pode sustentar até 9 toneladas. Isso é 4 vezes a capacidade do concreto. Escuta isso. O maior órgão do corpo humano, todos nós sabemos, é a pele. Um homem adulto é coberto por cerca de 2 metros quadrados de pele. Cada um de nós perde cerca de 600 mil partículas de pele por hora. A pele morta é constantemente esfoliada do corpo, somando cerca de 50 quilos ao longo de 70 anos. A pele morta também é responsável pela maior parte do pó da sua casa. Escuta isso, escuta isso. Enquanto você dorme, preste atenção, irmãos, olha isso. Enquanto você dorme, a sua altura aumenta cerca de 1 centímetro, Juliano. Durante o dia, cada um encolhe novamente para o tamanho normal. Olha que perfeição, irmãos. A causa são os discos de cartilagem em nossa coluna vertebral que se hidratam durante o sono, aumentam o volume e são espremidas como esponjas durante o dia, por causa da força da gravidade. Olha isso, irmãos, isso aqui, olha só o que Deus fez. Olha isso. Sabe qual que é a maior bomba hidráulica que nós conhecemos na face da Terra? Se chama coração. Olha aqui, o coração bombeia cerca de 5 litros de sangue por minuto. Ou seja, 7.200 litros por dia. Mais de 2,5 milhões de litros a cada ano. Ou 184 milhões de litros até 70 anos de idade. Nada mal, né, irmãos? E não pode falhar. E ela não falha. Os pulmões, vamos lá. Os pulmões possuem 300 milhões de capilares, ou seja, minúsculos vasos sanguíneos. E se eles fossem ligados, ponta a ponta, poderiam percorrer a distância de 2.500 quilômetros. Isso está dentro de você, irmão. Diga para a pessoa do seu lado, isso está dentro de você. Agora essa, irmãos, eu tive a presunção de iniciar um curso de psicologia. Irmãos do céu, eu fiquei chocado quando eu comecei a entender o processo mental, o processo do nosso cérebro. Escute essa aqui. No livro, A Mente Humana, olha essa, Silas. Se fosse possível, entre aspas, se fosse possível, construir um computador, olha essa, pastor Pedro, tão complexo como o cérebro humano, seria necessário construir uma usina elétrica exclusiva e capaz de fornecer megawatts de energia equivalente a uma cidade de 100 mil habitantes. Irmãos, olha só, de uma maneira natural, fisiologicamente, olha só quem nós somos.
E assim, tem tantas outras coisas assim que são extraordinárias. Agora vamos lá para a Bíblia. Para a Bíblia. Segundo a Bíblia, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Segundo a Bíblia, quem sou eu? Diga uma pessoa que está ao lado, quem é você? Você sabe quem é você segundo a Bíblia? Então anota aí, irmãos. Primeiro, você é uma obra-prima de Deus. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou. O homem e mulher os criou. Irmãos, você é uma obra-prima. Deus, ele gastou um tempo precioso para fazer algo semelhante a Ele. A Ele. Segundo, você é criado de maneira especial. Você é criado de maneira especial. Salmos 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho a plena certeza. A Bíblia diz que você é amado por Deus. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não. Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você não amou a Deus. Quem te amou foi Deus. E isso foi uma reciprocidade. Deus nos ama para nós amarmos a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos conhecidos por Deus. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Olha isso, irmãos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos criados com um propósito. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem um propósito. Jeremias 29, 11, famoso, lindo esse versículo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro bom. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos únicos e complexos, Lisa. Você é única e complexa. Imagine quantas bilhões, trilhões de pessoas já passaram na face dessa terra, irmãos. E a Bíblia diz que nós somos único e complexo. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Irmãos, a Bíblia diz também que nós somos pessoas salvas. Nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Nós somos salvos, nós não estamos entregues ao destino fatalista que muitas vezes nós vemos em nossa volta. Existe uma salvação, nós somos salvos. Você tem aonde ir, você tem uma eternidade aonde morar. Nós somos forasteiros, aqui, peregrinos. A nossa morada não é aqui. Porque você é salvo. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos filhos e filhas de Deus. Romanos 8:16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. A Bíblia diz também que nós somos amigos de Deus, nós somos pessoas mais chegadas, nós não somos apenas servos, nós somos amigos de Deus. A Bíblia diz lá em João 14:15, vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo. Eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornarei conhecido. A Bíblia diz também, irmãos, que nós somos
protegidos e protegidas do Senhor, de Deus. Zacarias 2:8 e Salmos 17:8. Porque acima de Deus, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina dos meus olhos. Salmo 17:8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconda-me debaixo da sombra de tuas asas, você é protegido do Senhor. E por fim, irmãos, a Bíblia diz também que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, ninguém, preste atenção, ninguém tem poder de tocar na sua vida. Ninguém, irmãos, ninguém. Ninguém pode mudar os planos que Deus tem a teu respeito, ao meu respeito, ninguém. Ninguém. Nós somos postos aqui como propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, olha a complexidade e da mesma forma a simplicidade de que nós somos constituídos. Deus, Ele usa os extremos e resume em nós, acaba em nós. Deus, Ele fez nós, irmãos, eu não consigo, ter a noção. As palavras me faltam para explicar quem somos nós. Quem somos nós? O carinho, a estima, a preocupação, o anseio de Deus por nos ver diante dEle, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. E diante disso, irmãos, agora eu vou te apresentar a coisa mais linda ainda. Não acabou, se tivesse acabado por aí já estava suficiente. Mas não. O melhor vem no final. A melhor parte vem agora. Vamos ler comigo lá o versículo que eu mandei vocês abrirem. Êxodo 40, 34 e 35. Nós vamos ler ele, depois eu vou te explicar até chegar a ele. Diz assim a palavra de Deus: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela. E diga comigo, irmãos, diga comigo, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, deixa eu te contar. Eu vou te contar uma linda história. Preste atenção até nós chegarmos nesse versículo. Aqui é a inauguração do tabernáculo de Deus. O que era o tabernáculo de Deus, Vitão? O tabernáculo de Deus foi isso. Olha, Moisés, faça uma tenda para mim. Divide ela em 3 pavimentos. O pátio, o santo lugar, o véu e o santo dos santos. Resumindo, irmãos, e eu vou morar lá. Era uma tenda itinerante. Aonde eles iam, eles levavam a tenda. Levavam a presença de Deus. Você vai ver lá em Êxodo, capítulo 25. A partir do capítulo 25, você encontra Deus falando para Moisés: Moisés, faça o tabernáculo. Faça o tabernáculo. Faça. E Deus, Ele começa a direcionar Moisés para fazê-lo. E se nós pegarmos, irmãos, o tabernáculo, ele tem vários artifícios, vários objetos, que tipologicamente prefigurava a igreja nossa hoje. Ou seja, o tabernáculo é a igreja nessa dispensação. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é o tabernáculo de Deus. Só que não acaba aí, irmãos. Nós vamos chegar onde eu quero chegar. Preste atenção. Aí Deus, ele pega e fala assim para Moisés: Moisés, eu quero que você faça para mim uma arca. Uma arca de madeira de acácia. Diga comigo, madeira de acácia. Diga comigo, madeira de acácia. Irmãos, o divino não está aqui. A madeira de acácia era uma madeira nobre,
com uma cor maravilhosa, Fernando, mas só que ela era totalmente tortuosa. Era uma madeira difícil de se trabalhar, cheia de nós, cheia de defeito, cheia de dificuldades. Tanto é, irmãos, que se você vê Deus falando para Moisés, falou assim, Moisés, você vai ver isso lá em... Deixa eu achar aqui para você. Você vai achar lá em Êxodo 31. Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu escolhi Bezalel, e o enchi de Espírito Santo, eu enchi com o meu Espírito Santo, para que ele trabalhasse com a madeira de acácia. A madeira era tão difícil de ser trabalhada, irmãos, que só poderia ser escolhida por um homem cheio, só poderia ser trabalhada, adornada, sabe, esculpida por um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, você vai pegar, vai fazer uma caixa, uma arca, através de madeira de acácia, e você vai pegar ela, Moisés, você vai betumar ela, de ouro puro, refinado pelo fogo. Você vai betumar ela de dentro e de fora, por dentro e por fora. Irmãos, olha que lindo, eu amo essa passagem. Ouro, na Bíblia, fala sobre a natureza divina de Deus. Ouro, na Bíblia, irmãos, fala sobre, sabe, a presença, a intimidade, o afeto, a bondade, fala sobre o poder, sobre todas as qualidades, todas as facetas de Deus na Bíblia. A madeira da caça, preste atenção, representa a nossa natureza. Olha que lindo isso, irmãos. Nos representa. Você pode ser lindo demais, você pode ser linda demais. Você pode ter olhado no espelho hoje, Juliana, e falou assim, nossa, eu sou bonito. Mas, irmãos, no fundo, misericórdia, nós somos um mistério. Nós somos umas pessoas difíceis de ser trabalhadas, nós somos umas pessoas cheias de defeito, nós somos pessoas que temos qualidade, mas nós somos difíceis. Nós somos a madeira de acácia. Nós somos pessoas cheias de nós, cheias de defeito. Mas só que quando Deus fala assim, olha, eu vou colocar em vocês, eu vou betumar vocês de ouro fino. Eu sou apaixonado por isso, irmãos, porque Deus falou assim, olha, a partir do momento que eu betumo, eu coloco o meu Espírito dentro de vocês, ninguém vai te segurar, porque as pessoas não vão ver mais a natureza caída do homem, eles não vão ver mais a madeira de acácia, eles vão ver o ouro refinado, eles vão ver a minha presença, a minha intimidade, eles vão me ver, as pessoas vão olhar para mim, para você, irmãos, não vai ver essa complexidade cheia de defeito, não, eles vão olhar para mim, para vocês, eles vão ver a natureza divina de Deus. E quando isso acontece, irmãos, ninguém, irmãos, ninguém pode olhar para você e falar assim, olha, aquele homem, aquela mulher não é servo de Deus. Essa perspectiva, irmãos, da arca, é uma das coisas mais lindas que a Bíblia tem para nós. Deus pega pessoas totalmente pecaminosas, destabilizadas emocionalmente, e nos faz preciosas na mão dele. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E aí não acaba. Aí nós chegamos na inauguração do tabernáculo, que é esse versículo que nós acabamos de ler. E aí você fala, não, já acabou, Vitão, já acabou. Eu sou morada de Deus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou o tabernáculo do Senhor aqui na terra, eu sou a presença de Deus. Sim, verdade, mas só que Deus ele é tão bom, irmãos, mas tão bom, que não acaba por aí. Não acaba por aí. Olha comigo lá no final. Moisés não podia entrar, lá no verso 35, na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ele, e a glória, diga comigo, glória. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Irmãos, olha isso, que coisa linda. Se você pegar no Antigo Testamento, a glória, ela tem conotações variadas. Eu vou te apresentar aqui. Você vai ver, no Antigo Testamento, o que significa a glória. A glória fala, em primeiro lugar, de poder de Deus na criação.
A glória fala de poder de Deus na criação. Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A linguagem, de uma linguagem bem poética, irmãos. Abacuque, ele canta, salmodia isso. Deus veio de Temã e do monte de Parã, veio o santo, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor, e o resplendor se fez como luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. A glória também fala de resplendor, brilho, fulgor, é aquilo que o hebreu chama de kabod. Ao brilho da presença de Deus, e no Novo Testamento nós encontramos como doxa, que fala sobre o poder da sua majestade, o impacto da sua chegada, o impacto extraordinário que o Senhor diz para Moisés: Moisés, ninguém, presta atenção irmãos, ninguém poderá ver a minha face, porque o ser humano não pode ver e permanecer vivo. O que nós encontramos no Antigo Testamento, irmãos, é a semelhança da glória de Deus. É a semelhança, é o que nós vemos lá em Ezequiel. Ezequiel 1:28 fala assim: com o aspecto de arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Da semelhança da glória do Senhor. Em Êxodo, quando o Senhor fala assim para Moisés: Moisés, sobe até o Monte Sinai, sobe até o Monte Sinai. Diz que o monte fumegava, tremia, irmãos, tremia. Aí o povo lá embaixo falou assim: Moisés, vai você, porque nós não iremos, porque nós estamos com medo da face do Senhor, nós estamos com medo da semelhança da glória do Senhor. Irmãos, ninguém resiste à presença do poder de Deus, ninguém. Mas a glória também fala de habitação. Fala comigo, repete comigo: habitação, morada. Shekinah, que significa morada. Deus morando no meio do seu povo em glória, isso no Antigo Testamento. Olha que lindo, irmãos. Deus morando aonde? No tabernáculo, no meio do seu povo em glória. No Antigo Testamento, porque no Novo Testamento, irmão, não. No Novo Testamento, Deus mora no meio do seu povo. No meio do seu povo, não. Isso é no Antigo Testamento ainda. No Novo Testamento, Deus, Ele mora dentro de nós. Ele habita dentro de nós. A Bíblia diz que Deus, Ele se faz morada em nós. Irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Se Ele mora em nós, se Deus mora em nós, se você quer ver a glória dEle, é aí que eu quero chegar. Basta você olhar para a face do teu irmão. Você quer ver a glória de Deus, irmão? Você não precisa mais subir para o monte. Você quer ver a glória de Deus, irmão? Você não precisa mais montar assim, um tabernáculo. Você quer ver a glória de Deus? Olha para a face do teu irmão. Olha que lindo, irmãos. Deus, Ele estabelece em nós o Espírito Santo como habitação e morada. E ainda Ele fala assim: olha, a minha glória, o meu poder, o meu fulgor, a minha intensidade vai ser presente dentro de cada um de nós. Se você quer ver a glória de Deus, irmãos, olha para o teu irmão. Isso que é lindo, isso é lindo. Nós, irmãos, somos, por isso que eu falo, nós precisamos conhecer quem nós somos. E nós somos a habitação do Espírito Santo e a glória de Deus. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, ele fala lá no capítulo 3, verso 13 e 18. E não somos nós mais como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação da glória que se desvanecia. E todos nós, com os rostos desvendados, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como espelho. Irmãos, você entenda isso agora para a gente entrar para a segunda parte, você é um potencial enorme. Nós somos feitos segundo
a imagem e semelhança da Trindade. Mas não só isso, irmãos. Não só isso, Ele se escolheu habitar em nós e colocar todo o poder, toda a glória em nós para que nós pudéssemos, sabe, irmãos, conquistar filhos e filhas para Ele. Por isso que é de uma forma muito desdenhosa, irmãos, nós estarmos aqui na igreja, sentados apenas participando de um culto. Porque o que tem dentro desse vaso, que é você, é algo tão precioso, irmãos. Tantas pessoas queriam estar aqui. Tantas pessoas aí fora, irmão, precisam conhecer esse Deus e ser preenchido pelo Espírito e pela glória dEle. E nós temos a oportunidade de conhecer a palavra, de exercer a palavra e ter a exata entendimento que nós somos um potencial enorme na mão de Deus. Cada um aqui tem uma habilidade, cada um aqui tem um propósito, tem um chamado escolhido por Deus. E você está munido por Ele. Aí você pergunta, Vitão, aonde que entra Jesus aí? Aonde que entra Jesus Cristo de Nazaré nisso tudo? Abre comigo lá em Hebreus, irmãos. 10, 19, 23. O escritor de Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Diga comigo, ousadia. Ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Diga comigo, novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegarmos-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retemos firmes a confissão, diga comigo, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Porque fiel é o que prometeu. Irmãos, quando nós reconhecemos a nossa identidade, Deus nos apresenta um novo e vivo caminho que nós devemos trilhar. E é necessário que nós entremos com ousadia. Com ousadia. Porque, irmãos, nós vamos ver, e com certeza isso que eu estou dizendo para vocês, acontece isso na sua vida e na minha vida. Nós vivemos realmente inseridos num contexto de guerra. Se não uma guerra natural, pastor Mateus, uma guerra espiritual. Nós somos atacados de dia e de noite, nós somos alfinetados, nós somos perseguidos, irmãos. E se isso está acontecendo na tua vida, é porque Deus está falando assim, olha, eu estou com você, eu conto com você e eu preciso de você. Porque Deus escolheu assim, irmãos, que nós fôssemos Jeová Nissi, a sua bandeira aqui na terra. O Senhor é a nossa bandeira e nós temos que caminhar. E é exatamente isso, para nós caminharmos diante desse mundo, irmãos, nós precisamos se assemelhar. Porque, preste atenção aqui, irmãos, quando nós reconhecemos a identidade nossa em Cristo, em Deus, quando a glória faz habitação em nós, existe dentro de nós duas necessidades básicas. Diga comigo, Maranata. Diga comigo, Maranata. Irmãos, a primeira necessidade nossa é que o nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser agora anseia pela presença de Deus. Se você olhar na Bíblia, a palavra Maranata, você vai encontrar ela uma vez só, escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo estava em Éfeso, aí ele manda uma carta à igreja de Corinto. Você vai ver lá em 1 Coríntios 16, lá no finalzinho do versículo. Você vai ver. Aí Paulo ele fala assim, olha, irmãos, aqueles que não amam o Senhor, seja anátema, seja maldiçoado. Ponto. Maranata.
Acabou. Você não vai ver mais a palavra Maranata na Bíblia. A palavra Maranata é em aramaico. O original dela é em aramaico. E ela quer se dizer, ora vem Senhor Jesus. E você sabe, irmãos, Paulo era o maior amante de pessoas. Ele foi o grande missionário que essa terra conheceu. Ele amava pessoas. Ele se doava. Ele ia até o fim, atrás de pessoas. Mas Paulo, ele fala assim, olha, aquele que não quer nada com Deus, aquele que não quer nada com Jesus, seja maldito. Mas só que ele não acaba aí. É como se ele tivesse se arrependido de dizer isso. E ele fala assim, ó, Maranata. Maranata. Olha, Jesus, eu amo. Paulo estava falando assim, olha, eu amo vidas, eu amo pessoas, mas eu amo muito mais o Senhor. E a minha alma anseia estar com o Senhor. Eu quero ganhar vidas, eu quero ganhar, mas Senhor, Maranata, vem, vem. Maranata, irmãos, não é apenas uma frase, é uma oração profética. Maranata, irmãos, não é apenas, sabe, um momento para nós expressarmos a nossa necessidade de ter um encontro com Cristo, porque nós estamos passando por algum intempéries aqui. Não, não. Maranata, irmãos, é um estilo de vida. Se a oração profética é Maranata, a profecia é o arrebatamento, é o encontro da igreja nos ares com Cristo, com o noivo. Por isso, irmãos, alguns domingos atrás, o pastor Pedro ministrou aqui à noite sobre Maranata. Sabe por quê, irmãos? Quando o nosso corpo, a nossa vida, o nosso espírito começa a buscar Maranata, vem Jesus volta, não é apenas porque você está passando por um momento difícil, não é porque as coisas vão de mal a pior, não, é porque você é nascido no coração dele e você tem que retornar para ele. O teu futuro, o teu fim é com ele. E a tua alma, o espírito, a glória que está dentro de vocês, que nem eu mostrei para vocês agora, ela anseia. A Bíblia diz que, olha só, em Salmos 42, 1, 2, como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. A minha alma anseia, irmãos. Enquanto nós vivermos aqui, irmãos, esteja bom ou ruim, a nossa alma vai ansiar estar com Cristo. Salomão, ele fala algo extraordinário, ele fala algo lindo, lá em Eclesiastes 3:11. Ele fala assim, olha, Deus formou todas as coisas, pastor Mateus, e formou o homem, e colocou a eternidade no meu e no seu coração, e colocou a eternidade no nosso coração. Irmãos, nós não nascemos para morrer. Deus nos criou com um propósito de eternidade. O pecado veio e deturpou, destruiu isso, mas na cruz, Jesus, ele resgata a eternidade. Ele resgata. O nosso coração, a nossa vida, o nosso ser anseia pela presença de Jesus, pela presença de Deus, Maranata. Por isso que Paulo fala Maranata. Essa é a primeira necessidade, de nós estarmos com Cristo, que o nosso espírito anseia, a nossa alma anseia por Cristo. A segunda necessidade, irmãos, é essa. Quando nós somos preenchidos com o Espírito Santo, com a glória dele, a segunda necessidade é de nós sermos completamente semelhante a quem nos criou. Isso se chama mudança de vida. Irmãos, vou fazer um desafio para vocês. Lembre de você quando você se converteu. Quem você era. Volte lá. Lembre de você. Lembre de você, Fernando. Quem você era antes de você conhecer a Jesus. Silas, lembra? Irmãos, eu tenho a convicção disso que eu vou falar para vocês. Você não busca constantemente, a partir de então, ser semelhante a Cristo. Mas isso é vontade sua, minha? Não, porque a carne fala mais alto, e o Espírito padece. Não é vontade minha e sua, buscarmos ser semelhante a Cristo, a criação, não. É porque o Espírito Santo está em nós, e Ele fala assim, eu quero
eu quero morar num lugar onde se assemelha com o meu Pai. O Espírito Santo quer morar dentro de você, irmãos, de mim, mas Ele quer que nós nos tornemos templo, a arca. E se você pegar lá na Bíblia, o que tinha dentro da arca, Carlos? O que tinha dentro da arca, irmãos? Tinha 3 objetos. 3. A vara de Arão que florescera. Um vaso, um cântaro, com um pouquinho de maná. E as 2 tábuas da lei. Irmãos, dentro de você tem que ter esses 3 objetos que simbolizam, sabe o que, irmãos? Aliança com Deus. Deus falou assim, olha, eu tenho uma aliança e vou cumprir até o final. Toda vez que você olhar dentro de você, você tem que lembrar que o Espírito Santo está dentro de você, porque Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança comigo, com você. E diante disso, irmãos, o nosso DNA é celestial. Nós somos criados, irmãos, nós somos criados por Deus, por tudo isso que eu falei por vocês. Nós somos gerados pelo Abba Pai. Nós somos a exata expressão de Deus. E por isso as atitudes, a mente, os valores de Yeshua, de Cristo, têm que fazer parte de nossas vidas. Têm que fazer parte de nossas vidas. E eu quero, para finalizar, falar, irmãos, de 2 atitudes que nós temos que ter como filhos e filhas, como portadores da presença de Deus, da glória de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós, que é vista em Jesus de forma latente. Por onde Jesus andou, irmãos, Jesus fez muitas coisas, muitas maravilhas, muitos prodígios. Jesus libertou, curou, Jesus salvou, por onde Ele foi, irmãos. Mas a primeira coisa que você vai ver, o aspecto que Jesus transmite para nós, se chama transformação. Transformação. Jesus, Ele passa 33 anos, irmãos, mais expressamente 3 anos de ministério, transformando. Ora Ele transformava o ambiente que Ele estava, ora Ele transformava as pessoas, ora Ele transformava circunstâncias. Jesus, Ele foi o maior modificador de ambiente que a terra conheceu. Mas por quê? Por quê? Preste atenção, olha aqui comigo. De Adão até Cristo se passaram aproximadamente 4.000 anos. 4.000 anos, de Adão até Cristo. E agora eu quero que você abra comigo em 2 textos. Salmo 115. Abre ele aí. E Marcos 8, 17 e 18. Jesus chega, depois de 4.000 anos de formação do homem. Você vai ver a história dos judeus, do povo hebreu, do povo de Deus, irmãos. Você vai ver uma história, se você ler a Bíblia, o Antigo Testamento, você vai ver, irmãos, uma história que entristece o coração de Deus. Que entristece o coração de Deus. E Jesus, Ele chega nesse exato momento que Ele inicia o seu ministério, Fernando, Ele encontra a mesma realidade que passara há 4.000 anos. Não mudou nada. Nada. Aí Jesus, Ele chega com uma proposta, Ele chega com uma visão para fazer, sabe, um furacão, um terremoto, um tsunami em meio ao povo escolhido por Deus. Aí, irmãos, preste atenção nisso. Eu quero te dar uma visão, irmãos, sobre o pecado. Sobre o que Jesus faz e o que Jesus enxergava diante daquele povo que caminhava com Ele, sobre o que era o pecado. Preste atenção. Salmo 115, 1:8. Acompanha comigo. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu nome e por Tua fidelidade.
Porque perguntam às nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não podem sentir cheiro algum. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emite som algum com a garganta. Torna-se, irmãos, presta atenção nesse detalhe. Torna-se como eles, aqueles que se fazem, aqueles que o fazem e todos aqueles que o confiam. Torna-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Aí, preste atenção, deixa eu te dar a realidade que estava acontecendo. Jesus chega em Jerusalém, chega na Galileia, Samaria. Jesus chega, irmãos, e ele encontra o quê? Ele encontra o quê? Ele encontra um povo totalmente com o coração endurecido. Por quê? Porque o povo de Deus, por todos os processos, até a chegada de Cristo, e isso também não parece ser diferente nos nossos dias, pegava para si deuses pagãos e começava a flertar, namorar com esses deuses. Você vai ver um Deus totalmente entristecido, porque o povo dele, escolhido, aquele povo que ele tirou com mão forte, poderosa, do subjugo, do julgamento dos faraós, ele pega e fala assim, olha, eu tenho uma promessa, eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma Canaã para vocês. Esse povo começa a se corromper, se apaixonar, flertar, namorar com outros deuses. Todos os pecados procediam da idolatria. Todos os pecados, irmãos, na Bíblia, procediam da idolatria. Procediam do povo de Deus começar a flertar, namorar com os outros deuses. Falsos deuses, pagãos. E Jesus, ele entra, através desse salmo, ele começa a trazer uma nova abordagem sobre a vida. Ele levanta esse salmo e faz uma crítica expressa ao povo. Você vai ver lá em Marcos, Jesus ele fala assim, olha, não precisa ler não, presta atenção em mim. Ainda não compreende, Jesus falando lá em Marcos, o texto que eu mandei vocês abrirem aí. Ainda vocês não compreendem, não percebem, seus corações estão endurecidos, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Jesus ele entra no ambiente, ele fala assim, olha, eu preciso mudar o coração de vocês, a perspectiva de vocês, eu preciso transformar aquilo que foi arraizado por anos e anos na vida de vocês. E esse momento aqui, Jesus ele tinha acabado de realizar a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Ele fala isso no meio de uma vasta multidão, irmãos. Uma vasta multidão. Jesus ele fala assim, olha, gente, Israel, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, está longe de Deus. Permaneceu-se longe de Deus por muito tempo por causa dos deuses pagãos. E Jesus ele entra, ele fala assim, olha, eu preciso que vocês tenham uma nova relação, uma transformação. Eu preciso que vocês se tornem novamente pessoas que tenham um coração de carne. Eu preciso que vocês comecem a estender as mãos, a abraçar os leprosos. Eu preciso que a perna de vocês possa correr em direção aos perdidos. Jesus ele começa a pregar isso, irmãos. Eu preciso que vocês amem. Eu preciso que vocês escutem o gemido, a dor das pessoas. Eu preciso que vocês, Israel, eu preciso que vocês olhem aqueles que estão jogados às margens do caminho e resgate, dê as mãos. E Jesus começa a fazer isso, irmãos. A transformação de Jesus é essa. Por quê? Por quê? Porque, preste atenção aqui, irmãos, os falsos deuses vêm em nós, e sabe o que eles fazem em nós? O pecado, atenta a isso, o pecado vem em nós. Você sabe o que é a primeira coisa que ele vai fazer comigo e com você, pastor Wilson? Tirar a nossa identidade, tirar tudo aquilo que eu falei no início do culto. O diabo,
eu falo isso para minha esposa, eu falei, amor, vigia, ora, seja atalaia sobre a sua vida, porque nós muitas vezes brincamos de ser crente, irmãos. Nós brincamos, mas o diabo não brinca de ser diabo. A oportunidade que ele tiver, ele vai te matar. Ele vai te ceifar. Nós brincamos com essa arca, com essa presença, com a glória de Deus em nós, mas o diabo não brinca. E outra coisa, deixa eu dizer algo para vocês. Você acha que Satanás e os seus demônios estão preocupados com as pessoas que estão lá no mundo? Não estão. Porque aquelas pessoas já são dela. Cabe a nós ir lá resgatarmos ela e trazer ao reino da luz. O diabo, ele quer destruir a minha e a sua vida que está aqui, ó, que é morada de Deus, habitação de Deus. O diabo, ele quer destruir a glória de Deus que está dentro de você. O diabo, ele quer, irmãos, nos corromper, porque ele sabe exatamente isso que eu falei para vocês, tudo isso que eu falei no início aqui do nosso estudo, o diabo também sabe. Ele sabe que você é especial, ele sabe que você é menina dos olhos de Deus, ele sabe que você, na mão de Deus, é um potencial enorme. Ele tem medo de você. Nós não devemos ter medo de Satanás. Satanás tem que ter medo de nós. E é exatamente isso. É exatamente isso que acontece aqui. Deus cria uma pessoa, a sua imagem e semelhança. Olha aqui, mas por causa do pecado, que nos rouba a identidade de Cristo, nós tornamos semelhante aos nossos ídolos. Nós tornamos semelhante aos nossos pecados. Isso é o grande mal. Isso é o grande mal. Isso é a grande barreira, a grande muralha que interpõe nós de Jesus. E Jesus, ele evidencia isso, ele fala, olha, precisa ser transformado isso no coração das pessoas. Eu preciso vir aqui e andar por 3 anos e trazer de novo o quê, irmãos? Salvação? Sim. Cura? Sim. Milagre? Sim. Mas eu preciso trazer a transformação e trazer de volta a identidade do meu povo. Porque Jesus fala assim, eu vou embora, eu vou lá preparar uma morada para vocês, mas eu preciso que vocês fiquem aqui, e o Espírito Santo vai descer sobre a vida de vocês, e eu preciso que vocês entendam que é necessário que a identidade celestial esteja novamente dentro de vocês. A primeira atitude, a primeira alvo em nossas vidas, em relação à mente, atitude, a valores de Cristo é isso, transformação. Porque você vê um Deus entristecido. Você olha a Bíblia, você vai ver um Deus entristecido. Ele fala assim, o próprio Jesus fala isso em Lucas 34. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados. Quantas vezes, olha isso aqui, irmãos, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de minhas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Jeremias, olha lá, Jeremias. Fala assim, Deus falando para Jeremias, Jeremias, me abandonaram. Eles me abandonaram. Eles me abandonaram. A fonte de água viva. E criaram e cavaram para si as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água alguma. Deus chora por isso, irmãos. Deus chora por isso, por ver o dano da ação do mal em nós como filhos dele. Você sabe qual que é o grande problema? É que nós não entendemos o pecado. Irmãos, o pecado, ele não vai agir nada em Deus. Porque Deus, ele é santo. O grande problema do pecado é o que ele faz em nós. Deus não faz nada. O pecado não tem poder de tocar em Deus. Não tem, irmãos. Não tem. Porque Deus é santo. Ele é santo, santo, santo. O pecado destrui a nossa santidade, a nossa identidade. O pecado destrui a nossa vida. O pecado destrui a nossa arca. O pecado destrui o nosso templo. O pecado destrui a nossa glória. O pecado não faz nada contra Deus. Ei, igreja, acorda para isso. Porque aqui nós temos, olha só, as qualidades, as virtudes que eu falei a respeito de nós. Irmãos, nós temos uma mente extraordinária.
Nós temos atributos físicos, fisiológicos extraordinários. E nós precisamos usar isso para a glória de Deus. Nós precisamos abraçar, beijar, sabe? Irmãos, nós precisamos voltar à essência do Evangelho de Deus, de Cristo. E Jesus, ele veio para fazer isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. Em Marcos capítulo 1, vem ao encontro de Jesus um leproso. Lá no verso 40 a 44, um leproso diz assim, se aproximou-se de Cristo e suplicou de joelhos. Irmãos, tanta gente aí fora está leprosa e suplicando para nós de joelhos. Ei, cadê o Cristo que mora dentro de você? As pessoas estão suplicando, irmão, suplicar, implorando, se pondo de joelhos. Aí Jesus, o que Jesus faz? Ele era leproso. Um leproso, ele estava à margem da sociedade, não podia tocar no Messias, não podia tocar no Rabi, não podia tocar em um sacerdote. E Jesus já era reconhecido como tal. O que Jesus faz, irmãos? E isso no meio de multidões. Jesus não fazia isso num quartinho, não. Dentro de um cubículo, não. Escondido de todo mundo. Jesus, ele se fez impuro por nós, irmãos, naquela cruz, para que nós tornássemos puros. E Jesus começa a tocar nas impurezas das pessoas para libertar elas dentro da gaiola, dentro do cativeiro que eles viviam. E a Bíblia diz que o leproso se aproximou dele e suplicou de joelhos. E disse assim para ele, Jesus, se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, diz a Bíblia. Cheio de compaixão, movido de compaixão, porque Jesus tem coração, e o coração de Jesus não está endurecido. Esse leproso, irmãos, todas curas, todos os momentos que Jesus passa na Bíblia, irmãos, na verdade, é um código cifrado para nós entendermos o seguinte, olha, esses milagres aqui era para você estar realizando, não era para mim. Mas vocês estão com o coração endurecido, vocês estão cegos, vocês estão estarrecidos, paralisados, engessados, vocês não amam, vocês não correm mais atrás dos pecadores, vocês estão preocupados, sabe com o quê? Com a lei, com a religiosidade. A religiosidade é um câncer desde aquela época. Porque todos esses milagres que Jesus fez na Bíblia, amados, era para quem fazer? Era para os fariseus, era para os hebreus, era para o povo de Deus fazer isso. Mas ninguém, você não vê ninguém fazendo nada. E as pessoas começam a perecer, as pessoas começam a morrer. E Jesus estende a mão, toca nele. Toca no leproso e diz, olha, eu quero. Ai, que coisa linda. Jesus quer, e nós teremos que querer também. Jesus disse, eu quero que você seja limpo. Eu quero. Irmãos, quantos de nós queremos tocar nos leprosos? Diga comigo, eu quero. Eu quero. Jesus quis. E diz a palavra de Deus que imediatamente a lepra deixou aquele rapaz e ele foi purificado. E para terminar, diga para a pessoa que está ao seu lado, diga para essa pessoa linda que está ao seu lado, você vai olhar para os olhos dele, você vai ver a glória de Deus nos olhos dele, e vai falar assim, com carinho, Deus conta com você. E para terminarmos, irmãos, Jesus, durante 33 anos, estabelece um princípio lindo, maravilhoso, esplêndido. Sabe qual que é? Sabe qual que é, irmãos? Entregue-se a Deus sem reservas, sem meio termo. Entregue-se com intensidade. Viva cada segundo como se fosse o último. Receba cada pessoa que entra na sua vida como se fosse um diamante, um presente divino. Eu acho linda, irmãos, essa perspectiva de Cristo em viver com intensidade. Com intensidade. Olha aqui comigo. Jesus exalava amor. Jesus amava todas as pessoas. Todas. Quer ver? Olha o tipo de pessoas que Jesus amou. Se coloque na posição de Cristo, irmãos.
Coloque-se na posição de Cristo, amigos. Vê se você amaria essas pessoas que eu vou citar para você. Você vai se colocar em Cristo. Agora você está naquela situação, nessa circunstância, eu quero ver se você ia amar essas pessoas. Jesus amou o mentiroso para fazê-lo verdadeiro. Jesus amou a Zaqueu para fazer honroso. Jesus amou a prostituta para fazê-la mãe. Jesus amou a Barrabás para fazê-lo salvo. Jesus amou Judas, o traidor, para fazê-lo viver. Jesus amou Pôncio Pilatos para fazê-lo reto. Jesus amou Herodes, o terrível Herodes, para fazê-lo humano. Jesus amou os fariseus para dar-lhes esperança. Jesus amou os 12 discípulos para fazê-los edificadores do Evangelho. Jesus amou Paulo, o Saulo de Tarso, o grande perseguidor, para fazê-lo o maior missionário que a terra conheceu. Jesus amou a escória. Jesus amou a escória da sociedade, a escória da humanidade. E nós? Como está o nosso nível de amor com as pessoas? Como que está, irmãos? Eu tenho me cobrado muito isso. Sabe por quê? Eu trabalho agora numa repartição pública e aparece para mim lá todos os tipos de pessoas, pastor Pedro. E eu trabalho com pessoas também. Nossa, irmão, se eu contar para vocês, um dia eu vou ter... Deus me colocou num ambiente lá de pessoas totalmente doentes. Eu tenho compartilhado isso com a minha esposa. Porque, irmãos, eu não gosto de falar da minha vida. Não é que eu não gosto. Poucas pessoas aqui sabem da minha vida, da minha história. Pouquíssimas pessoas aqui sabem. A minha vida, irmãos, eu aprendi de uma forma muito singular o que é amor. Muito singular, Lisa. Eu aprendi a amar porque Deus colocou uma mulher na minha vida que, se eu falar para vocês o que a minha esposa já passou aqui, irmãos, você vai falar assim, não, é mentira. É mentira. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu nasci num berço de ouro. Louvo a Deus por isso. Os meus pais sabem o tanto que eu sou grato por eles. E aqui fica uma dica. Ame os seus pais, filhos. Porque eu sei o que é um pai e uma mãe se dedicar por filhos. Nós somos em 2 lá em casa. E meus pais não são convertidos, não conhecem a Cristo e não erraram comigo nem com meu irmão. Nós somos 2 filhos, 2 homens, retos, idôneos. Isso eu posso falar para vocês. Mas por quê? Por causa dos meus pais, da minha criação. Eu fui criado num berço de ouro, pastor Mateus. Sempre estudei nas melhores escolas. Sempre tive as melhores roupas, os melhores tênis. Sempre comi o do melhor. Sempre fui prodígio em tudo no meu ambiente que eu vivia com meus amigos. Existem pessoas, amigos meus, muito mais abastados, que não tinham o que eu tinha. Só que, irmãos, isso fez gerar em mim uma certa prepotência e arrogância. E eu comecei a perder pessoas. Eu sempre fui um cara querido por todos, porque eu tinha algumas habilidades peculiares. Eu sempre fui querido por todos. Mas só que eu comecei, a partir do momento que eu começo num processo de amadurecimento, eu comecei a entender que eu era bom, eu era melhor, eu era o diferenciado da turma. E isso começou a gerar em meu coração uma arrogância, uma vaidade, uma prepotência. E tudo começou a dar errado. Tudo, irmãos, tudo na minha vida começou a ladeira. Até que um dia, um amigo meu, Vinícius, ele passou por um momento muito difícil na vida dele, uma separação muito difícil. E ele, através da Maria Áurea, que era uma professora aqui de inglês no CELIB, fez um convite para ele, falou assim, Vinícius, você não tem mais nada a perder na tua vida. Você não tem mais nada. Vem comigo, vamos na igreja,
eu quero te apresentar uma nova perspectiva de vida. Vamos comigo na igreja. E ela trouxe o Vinícius aqui na comunidade. E ele era o meu melhor amigo, meu confidente. Era o meu melhor amigo, meu confidente. E ele começou a ver que eu estava entrando num processo de morte. Aí ele virou para mim e falou assim: Vitão, cara, eu te amo, você sabe disso, eu tenho você mais do que um irmão. Você conhece a minha vida, você sabe o que eu estava passando e o que eu sou hoje. Vem comigo, vamos para a igreja. Eu falei assim para ele: não, Vinão, pelo amor de Deus, cara, dá dinheiro para pastor. Não quero, para, não. Eu vou no centro espírita, eu estou bem. Eu tomo passe uma vez por semana, estou zen, estou sarado, estou zerado. Não preciso do teu Jesus. A arrogância estava ainda aqui, ó. E ele insistia. E Deus, ele é lindo. Né, tia Maria, você conhece a minha história. Deus, ele é lindo. Porque eu comecei a perder todo mundo, eu comecei a ficar sozinho. E a única pessoa que estava do meu lado era quem? O Vinícius. Chegou um tempo, Buiu, que eu falei assim: nossa, não tem mais jeito, eu vou ter que ir nessa igreja. Eu lembro que o dia, irmãos, que eu entrei a primeira vez nessa igreja, a Aline está ali também, acompanhou um processo da minha conversão. Cheguei aqui cheio de escapulário. Nossa, irmãos, lascado. O Jorge estava aqui, e a Jamile, e o pastor Fernando. Eu honro a vida pelo pastor Fernando, irmãos, pastor Ana Paula, que casal abençoado. Estava tudo apagado aqui, estava um breu, Timóteo. E um louvor que, nossa, eu falei: Jesus, o que esse povo é? Não falei desse jeito, né? Eu falei: meu Deus, onde que esse cara me levou? Que é isso? Estava tudo apagado aqui, pastor. Tudo apagado, o povo baiano no louvor, na adoração aqui. Um povo caindo aqui em espírito, outros falando em língua. O Jorge, ele pulava aqui, dava um mortal. Eu falei: Jesus, o que esse cara vai quebrar o pescoço aí? Meu Deus, o que esse povo está fazendo aqui? Eu assustado. Fiquei lá, ó, lá no cantinho lá. E o Vinícius aqui pulando. Aí eu pensei comigo: vou esperar ele ficar mais interagido no momento ali, pastor, eu vou embora. Aí, irmãos, de repente, o pastor Fernando, ele sai daqui, ele vai lá em mim, e fala assim: olha, eu não te conheço, mas Deus me falou que você tem um coração tão bom, e Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne hoje na sua vida. O pastor Fernando falou isso para mim, pôs a mão na minha cabeça, me abençoou, e eu comecei a chorar. Desde então, Deus começou na minha vida um processo de restauração, de conversão. Me batizei na casa do pastor Pedro, num frio lascado. Pastor Rogério acompanhando a minha vida, acompanhando a minha conversão. Aí entra o querido pastor Carlosano para dar uma martelada. Apanhei tanto do pastor Carlosano, irmãos. O pastor Carlosano já me tirou de dentro de boate. E aí, irmãos, entra a minha esposa na história. Eu comecei agora a me vangloriar em Deus. Olha só que absurdo, irmãos. Eu estava cheio de vaidade no mundo. Aí eu entro na igreja, eu me acho super crente. Aí Deus falou: meu Deus, esse moleque não aprende. É um cabeçudo. Aí eu começo agora a me vangloriar em Deus, achar que era o super crente, o super santo, o cara, sabe? Saía pregando para todo mundo. Nossa, brigas dentro da minha casa foram várias. Aí Deus me pega, irmãos, me leva para uma cidade chamada Lavras, Minas Gerais. E lá morava uma moça chamada Rosiane Paula Freitas de Souza. Uma moça, irmãos, abandonada de berço. Ela foi adotada de berço. Não para por aí. Os pais dela começaram a morrer. Primeiro morreu a mãe de câncer, ela tinha 13 anos. Logo que eu chego em Lavras, o pai dela falece. Acometido por uma diabetes, ele falece. E a Rose, ela tinha 20 anos, aproximadamente. Órfã de pai e mãe,
já vinha com aquela rejeição por ser deixada, preterida pela família. E eu encontro ela. E que maneira que eu encontro a Rose, pastor Pedro? Totalmente alegre, divertida. Ela tinha 3 células na casa dela, cuidava de teens, era secretária da igreja. Nossa, irmãos, os pastores amavam ela. Para ela enfrentou todo esse processo que ela foi passando na vida dela, de perdas e mais perdas, perdas e mais perdas, de uma forma usada por Deus, sabe, um potencial tão grande. Ela pregava, ela ministrava. A minha esposa, irmãos, fazia velório. Eu falei, Jesus amado, que essa mulher, essa mineira. E eu, irmãos, tinha tudo, sempre fui o oposto dela. Criado numa família, com pais presentes, tudo, o oposto, o oposto. Ela, eu falei, e assim, e ela bem, feliz, pregando o evangelho, pregava para mim, ministrava em minha vida. E eu não tinha nenhum sentimento por ela. Não tinha, irmãos, ela era uma das melhores amigas minha. Não tinha. Até que um dia, eu falei assim para Deus, Deus, eu não, sabe, está acabando a minha faculdade, eu vou embora dessa cidade, não tenho perspectiva nenhuma, sabe, estou totalmente perdido. Estava dentro da igreja, mas não estava. Só Deus sabe, foi a pior época da minha vida, irmãos. Pior época da minha vida. Aí, irmãos, eu entendo o processo de Deus na nossa vida, eu entendo também o que Deus faz em nós através do pecado. O pecado em nossa vida, irmãos, tem que ser um acidente, um erro de percurso. O pecado não pode ser premeditado. O pecado, irmãos, tem que ser uma fatalidade. E eu entendo isso. Sabe por quê? Eu passei por isso. E eu, irmão, de uma forma maléfica, maquiavélica, eu comecei a conquistar a Rose. A Rose não queria nada comigo. Eu comecei, sabe, manipular os sentimentos dela. Eu comecei a fazer isso, eu, Vitor. E nós, através, talvez também dessa carência dela, eu e ela caímos em pecado. Foi uma única vez, irmãos. Uma única vez. E o fruto disso foi a gravidez dela. Eu lembro, eu peguei o telefone, liguei para o pastor Rogério, falei assim, pastor Rogério, o que eu faço agora? O pastor Rogério, muito sábio, falou assim, Vitor, calma. Eu estou arrependido, mas eu não sei mais como voltar atrás. Irmãos, eu liguei para o meu pai, porque eu não poderia falar isso para minha mãe. Eu liguei para o meu pai estava prestes a embarcar. Eu falei, pai, eu tenho algo muito sério para falar para o senhor. O que foi, meu filho? Fala, eu estou embarcando, estou prestes a pegar um avião. Ele falou assim, olha pai, eu cometi um erro muito grave, engravidei a Rose, a minha namorada. Aí meu pai falou assim, nossa, que legal, filho. Não, joia, tal, depois a gente se fala, desligou o telefone. Aí eu sentado na sarjeta, na guia, assim, eu falei, gente, eu acho que meu pai não entendeu. Não deu um segundo, meu pai ligou de volta para mim e falou, o que você fez? Foi desse jeito, irmãos. O que você fez, filho? Pai, aconteceu isso comigo, eu errei, estou perdido, não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, olha só, que atitude. Ele falou assim, olha, filho, eu estou com você. Eu não abro mão disso. Fica tranquilo. Só não fala nada para sua mãe, por enquanto. Não fala nada, mas eu estou com você. Irmãos, mas mesmo assim, eu não dormia, eu emagreci, tudo perdeu graça, porque o pecado faz isso com a gente, irmãos. Eu ficava que nem um bife na chapa, virado para lá e para cá, eu não dormia. Querido pastor, amigo meu, pastor Miqueias, ele fala assim, Vitor, calma, gente, Deus ele tem um propósito sobre isso, Deus ele vai reverter isso, calma, o pecado, sabe, tem que brotar um arrependimento, e Deus vai fazer através desse arrependimento uma bênção na sua vida. Eu falei, mas eu não consigo ver isso. Irmãos, eu cheguei a pensar, pastor Claudionor, escuta essa, eu cheguei a pensar, falei assim, olha, eu vou abandonar.
Eu vou fugir, eu vou pegar minha mala e vou para longe. Eu não quero saber dessa responsabilidade. Eu vou ser pai. E a Rose falava assim para mim, Vitor, eu estou grávida. Eu falava assim para ela, não, você não está. Ela fez uns 3, 4 exames, fez 4, 5 exames de sangue, e toda vez dava positivo. Eu falei, misericórdia, eu orava para Deus, Deus, faz dar negativo. Não dava. E cada vez a angústia ia brotando no meu coração, irmãos, ia brotando, e eu sozinho. Porque nessas horas, irmão, ninguém. Não adianta você dar conselho. É a mesma coisa você pegar o arco e prender dentro de uma gaiola. Você não consegue, nem palavra nenhuma te conforta. E a Rose lá, irmãos, guerreira, segurando a barra sozinho. Olha só, eu não fui nem homem. Eu não fui capaz nem de ser homem nessa hora, Juliano. Ela sozinha, ela falava, Vitor, eu estou grávida, o que nós vamos fazer? Eu estou grávida, você vai me deixar? Me fala, eu já me preparo. Vai ser mais uma na minha vida de tantas. Eu vou pegar isso, eu vou pegar essa gravidez, fazer dela a coisa mais linda, o jardim mais florido da minha vida, independente se você vai ou não vai comigo. Ela falou isso para mim. Eu não preciso de você. Ela falou para mim. Eu errei como você, mas eu tenho a certeza que Deus vai me pegar e fazer eu forte. Uma mulher empoderada, eu vou criar essa nossa filha. E eu, irmão, só esquivando. Até que um dia, um pastor que eu nunca vi na minha vida, eu estava na praça, parecendo um malumbento, irmãos. Eu não comia, eu não bebia, faculdade minha já estava... Um pastor chegou na praça, eu sentado na praça central de Lavras, tomando um açaí. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, você tem 2 escolhas a serem feitas. Não falou nada para mim, irmão, só sentou do meu lado e falou isso. Deus mandou te falar que você tem 2 escolhas. Ou você lembra a palavra do pastor Fernando aqui, irmãos? Ou você pega o teu coração de pedra e transforma em carne, ou você vai viver para o resto da vida, sendo pisado pelo diabo. Irmãos, eu decidi pegar meu coração de pedra, entregar para Jesus no altar e falar assim, Jesus, transforma. Mas a pior parte dessa história foi a minha mãe. Cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu errei, eu pequei, eu engravidei a minha esposa. Minha mãe virou para mim e falou assim, o quê? O quê? Eu não criei um filho para ter um filho fora do casamento. Filho, neta minha que só entra na minha casa casado. Olha o princípio, irmãos. E ela falou assim, o que você aprende naquela igreja? A partir de hoje, eu não tenho mais filho. Eu só tenho um filho, e esse filho se chama Paulo Henrique. Irmãos, a minha mãe ficou até o dia da minha filha nascer. Até o dia que a minha filha nascer, ela cumpriu isso. Ela cumpriu isso. Foi a coisa mais difícil na minha vida. Mas eu estava no processo, isso era processo de Deus na minha vida para mudar o meu coração. Era processo de Deus na minha vida para mudar o meu coração, porque Deus queria me colocar em um lugar diferenciado. Eu cheguei um dia, eu falei assim para minha esposa, eu falei, amor, e eu já tinha ideia, eu já comecei a transformar a minha vida, já comecei a fazer um futuro, já projetar o nascimento da minha filha, já projetar eu casado. Eu falei, amor, vamos consertar, eu quero casar. Quero casar, eu quero consertar, eu quero começar do certo, eu quero fazer o certo, eu quero honrar a Deus. Diante de tudo isso, diante de toda essa desonra minha, eu quero honrar a Deus. Vamos casar. A gente casou. Irmãos, passaram-se os meses, a minha filha nasceu. E quando a minha filha nasce, a primeira pessoa que me liga é minha mãe. Fala assim, filho, me desculpa, traz a tua neta para minha casa, vem para cá, volta para casa, eu preciso de você, eu preciso da tua família, me desculpa.
me desculpa. Falei, mãe, você não precisa pedir desculpa de nada. De nada. Eu só quero que a senhora me aceite como filho novamente. Ela falou assim, olha, filho, foi de boca para fora que eu falei aquilo. O meu coração, ele sangrava como o teu. A minha vontade era te ligar todos os dias. A minha vontade era poder estar lá em Lavras. Porque nós passamos por esse momento, irmãos, de até o nascimento da minha filha sozinho, eu e minha esposa, mais ninguém. Por isso, irmão, eu honro a mulher que Deus colocou na minha vida. Eu sou totalmente apaixonado, loucamente apaixonado pela minha mulher, não pela beleza, pelas qualidades, pela inteligência, não. Por quem ela é em Deus. E Deus, Ele pega o solitário e faz morar em família. É exatamente isso. Jesus nos ama, irmão, para mudar a nossa vida. E eu dei essa liberdade de Ele pegar o meu coração e fazer ele um coração de carne. Mas só que não para por aí. Jesus amou, sim, mas também Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus, você vai ver pela Bíblia, ele chorando a morte de Lázaro, o seu grande amigo. Jesus chora por causa... Por que Jesus chora pela morte de Lázaro? Porque ele chega lá, irmãos, ele tem saudade de Lázaro. E ele morre de saudade. Ele fala assim, nossa, como que pode? Esse meu amigo está morto. E Jesus chora. Por quê? Porque a saudade nos faz chorar, irmãos. Jesus chora também na Bíblia por Jerusalém. Você vai ver lá isso em Lucas 19, 41. Jesus chorando por falta de esperança. Jesus, ele é intenso, ele ama, ele chora. Ele chora, por quê? Por falta de esperança. Ele ora a Jerusalém, ele chega lá, ele vê aquela condição que Jerusalém está, e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com o teu povo? E Jesus não vê esperança mais, e ele chora. A Bíblia diz também lá em Hebreus 5, 7 e 9, que Jesus chora, prestes a ser entregue na cruz. Jesus, isso mostra, irmão, que Jesus era 100% homem também. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem. Jesus chora por dor, por solidão, por abandono. Irmãos, Deus não ignora nossas lágrimas. Cada lágrima que derramamos é registrada por Deus, porque Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. Em Apocalipse 21, 4 diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Salmo 56, 8 diz que Ele recolhe cada gota de lágrima que cai dos nossos olhos. Jesus chorou, sim, mas também, irmãos, Jesus sorriu. Jesus, ele brincou com as crianças. Jesus se alegrava, Jesus cantou hinos e louvores. Olha que intensidade. Jesus se entregava sem reservas. Jesus pegava as criancinhas, colocava no colo e brincava, sorria. Ele falou assim, olha, eu preciso aproveitar o momento, eu preciso estar aqui, eu preciso me doar, eu preciso ser vida na vida de todos. Nem as criancinhas ali ele pegava, aquelas crianças deviam estar tudo suja. Jesus colocava no colo, brincava, não estava nem aí, irmãos. Jesus era humano, ele vivia intensamente. Jesus cantou, e olha só, o registro na palavra de Deus, dizendo que Jesus cantou hinos e louvores exatamente na última ceia com os discípulos. Exatamente, irmãos. Ele sabia que ele ia ser traído, pastor Pedro. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Ele sabia de tudo isso. Mas Jesus, irmão, cantou. Olha só, gente. Jesus cantou. Você vai ser crucificado, você vai ser morto, você vai ser esquartejado, você vai ser, sabe, você vai sofrer as mais intempéries pressões mentais na sua vida, naquele jardim. Jesus cantava.
Cantava. E por último, para nós encerrarmos, Jesus alegrou-se, alegrou-se, cantou, cantou, mas Jesus também irou-se. E entenda aqui, irmãos, a ira de Deus não é uma ira somada, ou melhor, acompanhada com o pecado de irar-se. Não, 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 não. A ira de Jesus aqui é uma ira que gerava descontentamento em relação ao pecado que o povo hebreu estava fazendo em relação ao culto, ao sacrifício, em relação à oferta oferecida ao Senhor. Eles estavam mercadejando no templo. E Jesus, ele chega lá, ele vira a mesa dos cambistas. Porque tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ser duros. Jesus foi. Tem momentos nas nossas vidas, irmão, que nós precisamos agir de rigidez. Mas em tudo, irmãos, em tudo, tudo isso resume viver intensamente. Deixa eu te dizer algo do fundo do meu coração, para nós encerrarmos aqui. Talvez eu não seja a pessoa mais certa para te dizer isso essa manhã. Mas não desista. Não desista, não desista do seu chamado, não desista de você, não desista de Jesus, não desista de viver como Cristo viveu. Todos nós temos motivos para desistir, todos nós, irmãos, todos nós aqui, sem exceção. Todos nós. Mas aquele que nos chamou para a batalha é fiel e justo para completá-la em nós. A recompensa virá. Eu sei que às vezes é duro, irmãos, mas deixa eu te dizer algo extraordinário. Existe uma promessa, e essa é uma das promessas mais lindas da Bíblia, que o Espírito Santo consola aqueles que são seus. Jesus disse lá em Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, Dani, até o final dos tempos. Isaías 30, olha que lindo. Isaías 30, 21 diz assim, se você virar à direita, pastor Mateus, ou à esquerda, teus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você. Este é o caminho, andar por ele. Existe a promessa que Deus está coladinho em nós, mora em nós e está ainda nos orientando. Que possamos desde hoje viver como viveremos na eternidade. Servindo um aos outros, amando um aos outros como com o amor de Cristo. Então, irmãos, veremos face a face, sem temor, sem vergonha, sem medo, sem receio, porque o reconheceremos como aquilo que Jesus já é para nós, o autor da nossa fé e o consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Entenda isso. Resumindo tudo aqui, irmãos, entenda isso. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Não tem desejo melhor do que esse que brota do coração de Deus em desejar a minha e a sua vida. Amém.